Pessoal, vocês estão conseguindo ver a tela aí? Sim. Sim? Tudo Beleza. certo. Estamos vendo sim. Fechou. Fechou. Então, hoje a gente vai dar continuidade na nossa unidade curricular de projetos elétricos prediais. Deixa eu só encontrar aqui. Projetos elétricos prediais. Lembrando, né, que na última aula a gente já eu instruí vocês com relação ao desenvolvimento da primeira atividade. Então, basicamente, é aquela planilha, né, preenchida ali com todas as informações das potências das iluminações, da quantidade de tomadas, da potência das tomadas de uso geral, a escolha, né, de cada tomada de uso específico e a divisão dos circuitos. Aquela planilha é a que vocês terão que anexar aqui, ó, no envio da atividade 1 SAP 1, tá? E agora a gente vai para a folha de resposta da atividade 2. Basicamente, ela tem todas aquelas informações que eu já disponibilizei, que a gente já fez, só que nela agora a gente vai incrementar mais algumas informações, né? Dimensionamento de disjuntor, DPS, DR, condutor, eletroduto, tá? Então a gente vai fazer bastante cálculo, principalmente nessa parte. Tem alguns cálculos, né? Eu gosto sempre de falar, ó, pessoal. Quando a gente chegar lá no final da unidade curricular, tem uma que vocês têm que desenvolver lá no presencial, uma planilha, né? Para que vocês entreguem aqui uma planilha de uma planta baixa, né? Da construção ali de um circuito elétrico na planta baixa. Tá? Então, basicamente, vocês vão pegar todas aquelas informações e colocar na planilha? Não, mas são informações que serão importantes na hora de vocês desenvolverem os cálculos, tá? Então, vou começar a me basear já na planilha 2. Essa planilha 2, vocês preencherão a parte inicial dela. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Está notificando aqui. Não. Então, aqui, ó, eu já deixei aqui, né, uma pré-preenchida ali, mas basicamente é que vocês terão acesso a essa planilha aqui. A parte de cima dela é a mesma, tá? Tem as mesmas informações, é para você utilizar a mesma planta, tem todas as mesmas informações que vocês já preencheram. Parte de divisão do circuito também. O que muda agora é para a gente definir o tipo de fornecimento, entender um pouquinho sobre o que que é demanda, né? O que que é os fatores de demanda e alguns métodos que a gente tem para calcular ali corrente de projeto, né? Definir o condutor pela corrente de projeto, né? Que é o método da corrente de projeto, pelo método da queda de tensão, pelo método da capacidade mínima normalizada. Então, esses três métodos são as formas com que vocês definirão, né, a seção dos condutores. Então, às vezes, sei lá, eu estou fazendo uma ligação ali, tem um disjuntor e a minha tomada vai ficar a 100 metros de distância. Eu vou ter que utilizar um desses métodos para definir qual que é a minha seção do condutor. Não, olha, essa distância é pequena. Normalmente eu falo, ó, menor do que 30 metros, né? Um circuito onde sai ali do disjuntor até o ponto de utilização que seja menor de 30 metros, normalmente a gente utiliza ou o método da corrente de projeto ou a capacidade mínima normalizada. O que que é essa capacidade mínima normalizada? É a que tem lá na norma, né? Depois eu vou mostrar para vocês, mas imagino que a gente já tenha visto, né, na última unidade curricular, que é aquela, né? Ó, circuitos de iluminação tem que ter no mínimo seção transversal do condutor de 1,5. Circuitos de força, no mínimo 2,5. Então, tudo isso a gente vai desenvolvendo. O foco da nossa aula de hoje, eu já peguei aqui, ó, eu acabei não salvando aquelas informações que a gente preencheu na última aula. Então, peguei aqui, preenchi aqui de forma bem rápida algumas informações. Eu não lembro exatamente se eram as mesmas potências que a gente tinha definido anteriormente, né, baseadas ali na norma que eu tinha aberto ali com vocês, tá? Coloquei uma torneira aqui de 5.500, um chuveiro de 7.500, um ar-condicionado de 1.260, esse aqui de 990, né, um outro ar-condicionado de 990 e esse aqui também de 990. São valores que eu defini, né, que podem estar diferentes da última aula, né? Eu não lembro exatamente qual que eram as potências. Alguém tem salvo aí aquelas potências e quer que eu mude ou posso fazer com esses valores aqui? Por mim, pode Qualquer ser isso coisa eu aí, tenho professor. salvo aqui, professor. Tem salvo? Ah, vamos para mão levantada aí. Vamos ver quanto. Vamos para o voto popular. Vocês querem que eu E eu faça tenho com salvo esses? das independente. Então vamos seguir com esses aqui, que aí fica até um pouco diferente, né? Para vocês entenderem mais ou menos como é que é o processo.
Tá? Então, isso aqui é bem sutil, né, a diferença daqueles para esses aqui, mas para quem entendeu a última aula, essa aqui vai ficar tranquilo, né? Não vai ter problema com relação a esses novos valores. Então, o que que mudou da planilha da atividade 1 para a planilha da atividade 2? Tem essa primeira Coloca um parte. pouquinho mais de zoom, professor. Não. Pelo menos para Deixa mim eu, está um pouco ruim de visualizar. aqui, eu acho que ficou melhor. E aí consegue ver tudo aqui. Deixa eu ver se ele encolhe aqui. Para mim ficou melhor de ver. Diminuir essas colunas aqui, às vezes dá para me dar até mais um zoom. Ó, deu. Ficou bom agora, né? Perfeito. Tá. Então aqui, ó, o que que a gente vai fazer agora? Essa parte aqui, ó, é para a gente definir qual que é o tipo de fornecimento dessa residência. Se vai ser um fornecimento monofásico, se vai ser um fornecimento bifásico, trifásico. Então, aqui nessa parte em amarelo é onde a gente define o tipo de fornecimento. Se der tempo, né, a gente já vai começar a preencher aqui, ó, qual que é o condutor que a gente vai utilizar, qual que é o eletroduto, qual que é a proteção. Mas hoje o nosso foco é em desenvolver essa parte de tipo de fornecimento da residência. Beleza, aqui tem algumas informações, né, que vocês terão acesso aí. O que que basicamente significa isso? Normalmente a gente tem duas formas de definir o tipo de fornecimento. A gente tem a potência instalada. O que que é essa potência instalada? A potência instalada é a soma de todas as potências ativas da sua residência. Então, vou pegar essa potência aqui, ó, todas essas aqui, pega a potência da iluminação, pega a potência da tomada de uso geral e pega a potência da tomada de uso específico, potência todas em watts, né? Então, potência ativa. Vou somar elas e vou ter um resultado. Então, é a minha potência instalada. Se todos os meus equipamentos estivessem ligados na potência máxima, qual que seria a potência que eu iria consumir? Essa é a potência instalada. E pode também, em algumas normas, né, chamar de carga instalada. Só que é a mesma coisa, potência instalada e carga instalada. Luiz, você levantou a mão aí? Tem alguma pergunta? Sim, professor, ali que nem a... Eu não me lembro mais certo, mas a gente já converteu os 980 de volt ampere, a gente já converteu para watts, né? Pelo Isso. fator 1, né? Exato. Aí multiplicando qualquer número multiplicado por um é qualquer número, né? É o mesmo. Tá, e só Beleza? mais uma pergunta, professor. Eu ontem estava fazendo ali a atividade, onde é que saiu esses 2.960? Esses 2.960, você lembra que Exato, lá na norma ele fala todo em VA. E VA é aparente. Para a gente transformar correto. de aparente para ativa, que é em watts, a gente multiplica pelo fator de potência. Só que o fator de potência que a gente tem que considerar para tomadas de uso geral, é de 0,8. Eu pego esses 3.700 e multiplico por 0,8. Eu vou ter esse valor aqui. Ah, E a perfeito. potência ativa, né? Eu saí de potência aparente para potência ativa. Beleza? Entendeu? E Entendi, aí esse professor. aqui ele já está em potência ativa, porque quando você vai comprar um eletrodoméstico, você vê lá quantos VA o eletrodoméstico gasta? Não, né? Você vê quantos watts. Entendeu? Então a gente não precisa nem converter, porque a gente já tem a potência ativa dele. Tá? Então vamos para a atividade, ó. Soma das potências. E aí eu divido ele em dois pontos principais. Qual que é esses pontos principais? Aqui, ó, ele pergunta a soma das potências das tomadas de uso geral e iluminação. Por que que eu coloquei para somar essas duas aqui primeiro? Porque lá na norma, né, a norma de vocês aí, eu acho que é essa aqui, ó. Se eu não me engano, acho que tinha alguns alunos que era. Ainda tem pergunta, Luiz? Ah, não, já baixei. Aqui, ó, na norma de vocês, quando a gente for calcular fator de demanda, ela tem duas formas, né, principais de calcular esse fator de demanda. Tem o fator de demanda baseado na potência, né? Então, se for um eletrodoméstico que ele tem uma potência individual maior do que 3,5 kW, eu levo em consideração esse fator. Se eu tiver uma potência maior do que 35 kW, eu vou levar em consideração essa potência. Então, é por isso que eu faço essa divisão, né? Para que vocês entendam. Normalmente, né? A norma da Celg aqui era assim, Energisa é assim. Normalmente, eles pegam os equipamentos com a potência alta e colocam em uma tabela de fator de demanda e pegam aqui embaixo, ó,
carga mínima e demanda para iluminação e tomada. Como é que eu vou achar, então, o fator de demanda da iluminação e tomada? Eles estão juntos. Então, nesse caso aqui, eu posso juntar eles. Então, lá no meu cálculo aqui, eu venho aqui, ó, soma das potências. Eu vou somar a potência, ó, coloco o igual aqui. Eita, estou utilizando a outra aqui. Fechei ela, ó. Coloco igual potência ativa da iluminação, mais potência ativa das tomadas de uso geral. Aqui eu tenho a soma das potências da iluminação e da tomada de uso geral. Até aqui, ficou alguma dúvida? Só somei. Iluminação e tomada de uso geral, beleza? E aqui, ó, eu tenho a soma das potências das tomadas de uso específico, né? Só que aqui, ó, para ficar muito melhor, né, para atender ao que a norma de vocês, né, que eu peguei a equatorial, normalmente eu faço com a da Celg, da Enel, e aí ele não tem essa divisão de potência, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui que é soma das potências das tomadas de uso específico maior, vou colocar aqui, ó, maiores que 3,5 kW. Vou colocar aqui, ó. E aqui, ó, vai ser as tomadas de uso específicos menores que 3,5 kW, tá? Isso tudo aqui em watts. Então, aqui eu tenho a soma das potências da iluminação com a soma das potências das tomadas de uso geral. E aqui, ó, eu tenho quais dos meus equipamentos que tem potência maior do que 3.500 watts nas tomadas de uso específico. A torneira, o chuveiro, e é isso aí? Só a torneira e o chuveiro, né? Então, vou somar somente as potências que são maiores do que 3.500. Então, só as potências que são maiores do que 3.500 é 13.000. E as que sobram, né? Essas aqui de baixo, que são menores do que 13.500. Então, chega aqui, coloco essa formulazinha aqui, ó. Ela vai somar todos esses aqui. E aí, agora vai fazendo sentido, mas vamos prosseguindo. Vocês ficaram com dúvida nesse cálculo que eu fiz aqui, por enquanto? Não, tudo certo. Tudo certo. Então, vamos seguir. Aqui, ó, ele fala agora qual que é o fator de demanda para as tomadas de uso geral mais iluminação. Onde que a gente vai? Cada concessionária, ela tem uma forma de representar. Na concessionária que a gente está analisando, que é a Equatorial, ela fala aqui, ó, ela tem essa tabela, carga mínima e demanda para iluminação e tomada. E aqui a gente precisa de um fator. O que significa esse fator de demanda? Vamos supor que você tem uma casa que dê uma potência muito alta. Só que a gente sabe que nem sempre você vai estar utilizando todos os equipamentos simultaneamente e nem a potência máxima de todos, né? Então, para que serve esse fator de demanda? O fator de demanda ele vem justamente para corrigir, para justificar falando que você, olha, pode diminuir um pouco essa potência porque eu não vou usar esses equipamentos 100% do tempo. Vai ter hora que eu vou ter um chuveiro ligado e uma torneira desligada, vai ter hora que eu vou estar com a torneira ligada, um chuveiro desligado, vai ter horas que eu vou estar com os dois equipamentos, né, de aquecimento ligado, né, o chuveiro e a torneira, mas eu vou estar com uma tomada desligada, ou às vezes uma lâmpada desligada. Então, o fator é para corrigir. Olha, se está com uma potência instalada muito alta, vamos diminuir um pouco ela, porque eu sei que você não vai usar essa potência o tempo todo. Você não vai deixar tudo ligado o tempo todo. Então, é para isso que a gente vai fazer. Então, quando eu aplico o fator de demanda, eu vou diminuir a potência. Então, a minha potência ela vai ser não vai ser aquela potência grande, né? Aquela potência instalada. Ela vai diminuir um pouco. Então, eu venho aqui na tabela para iluminação e tomadas e vou olhar em qual das descrições a minha residência ela entra. Ela é um auditório? Ela é um banco, uma loja? Ela é uma barbearia? Quando a gente está em auditórios, bancos, barbearias, a gente considera que o fator de demanda desses locais é 100%. O que significa isso? Um fator 100% significa que nesses locais, em muitas das vezes,
eu vou estar utilizando tudo ao mesmo tempo, né? Quando eu estou lá num banco, às vezes todas as tomadas do banco e todas as iluminações do banco estão ligadas ao mesmo tempo. Então não tem como eu tirar essa potência, porque muito provavelmente a concessionária fez um estudo e verificou que nesses locais, né, de comércio, lojas, às vezes fica tudo ligado ao mesmo tempo, sim. Então a gente não pode descontar esse fator. Mas quando a gente olha em outros locais, igual hotel, igreja não, ó, igreja é 100%. Mas hotéis, hospitais, residências, a gente sabe que quando uma pessoa está na sala, normalmente ela desliga a luz e vai para outro cômodo. E vai fazendo essa modificação, né? Às vezes não está a tomada do quarto, não tem nada ligado nela. Então isso acontece em residências. Aí o que ele fala aqui? Ó? Ele fala que em residências e edifícios de apartamento, você deve considerar um fator de demanda de 100% para os primeiros 10 kW, tá? E 35% para os seguintes, né, os 110 seguintes, e 25% para o que exceder de 120. Então, o que significa isso? No meu caso, a potência da tomada de uso geral, juntamente com a da iluminação, deu mais do que 10 kW? Essa potência deu mais do que 10 kW? Qual a potência, professor? Desculpa. Daqui, ó, a soma das potências das Deu tomadas de uso geral. 3.940. Então, Não, não qual que é deu, o ficou, fator que né? a gente vai usar? Ficou abaixo. 100%. 100%. Então, transformando porcentagem, né, 100% para um valor algébrico, quanto que é 100%? É 1, né? Então, quando a gente for multiplicar, vai multiplicar por 1. Mas aqui, a nível de entendimento, ó, fator de demanda para as tomadas de uso geral e as iluminações vai ser de 100%. Beleza? E o fator de demanda para as tomadas de uso específico? Aí eu vou colocar outra, incrementar aqui, ó, mais uma linha. Essa linha eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Fator de demanda para os maiores de 30 e... Opa, coloquei menores, né? E para os menores de que, né? 3,5. Então, eu dividi em dois. Na norma aqui da minha região, eles não dividem assim não, tá? Por maiores do que 3,5 e menores do que 3,5. É equipamentos de aquecer, tá? Então, você pode ter um equipamento de aquecer de 1.000 ou de 5.000. Ele vai entrar no mesmo parâmetro. Aqui ele divide por potência, tá? Então, vamos olhar qual que é a tabela que faz essa divisão? É aqui, ó. Deixa eu centralizar. Então, aqui, ó, fatores de demanda de aparelhos de aquecimento e eletrodomésticos em geral. Então, são aqueles, né, que eu tinha colocado. Ele coloca aqui, ó, potência individual até 3,5 kW. Eu tenho quantos equipamentos que têm a potência menor do que 3,5 kW? Alguém lembra? Eram os 3 ar-condicionados, correto? Isso. Então, quantos equipamentos que eu tenho? 3 equipamentos com uma potência menor do que 3,5 kW. Então, qual que vai ser o meu fator de demanda? Quanto que eu tenho que considerar que eu vou ter simultaneamente utilizando? No máximo 70%. Então, a gente pega aquela potência que tinha, que era a potência de todos sendo utilizados em 100%, e fala assim, ó, provavelmente eu vou ter 2 ligados e um desligado. Né? Existe o mundo de ter isso, entendeu? Então, esse é o fator de demanda. Então, qual que vai ser meu fator de demanda para esses 3 equipamentos? 70%. 70% para os menores do que 3,5. E quantos equipamentos que eu tenho que são maiores do que 3,5 kW? Acho que eram 2. 2, o chuveiro e a torneira. Então, o que eu vou ter que considerar aqui? Ó, número de aparelhos, 2. Eu tenho 2 aparelhos com potência individual maior do que 3,5. Então, qual que é o meu fator de demanda que eu vou considerar? 0,65. Beleza? Então, aqui vai dar o quê? 65%. Conseguiram entender essa segunda parte? Pode perguntar. Beleza. Se tiver ficar dúvida, eu explico de outra forma, tá? Porque eu sei que isso aqui não é muito simplão de entender, não. É bem chatinho de entender. Não entendi muito bem ali em quilowatts. No caso, Tá. assim, 1 kW equivale a quanto? Aqui, ó. 1 kW
E, ó, a gente vai ter que olhar isso aqui. A gente tem equipamentos. Se a gente fosse transformar, aqui está tudo em watts. Se eu fosse transformar para quilowatt, o que eu teria que fazer? Eu teria que dividir por 1000, correto? Se eu dividir aqui 5.500 por 1000, quanto que eu vou ter? Vou ter 5,5 kW. Então, esse equipamento, ele tem uma potência maior do que 3,5. Esse aqui, se eu fizesse a mesma coisa, transformasse de watt para quilowatt, eu tinha que dividir por 1000, e aí eu transformaria ele de 7.500 watts para 7,5 kW. Então, ele também é maior do que 3,5. Então, os dois entram nesse parâmetro aqui, ó, de fator de demanda. Tá? E os outros dois, os outros 3 ar-condicionado, estão todos em watts. Para transformar para quilowatt, eu divido por 1000. Né? Então, vai ficar, esse aqui vai ficar 1,26 kW, que é menor do que 3,5. Esse aqui vai ficar 0,99 kW, que é menos do que 3,5. E esse aqui também. Né? Então, esses 3 vão entrar dentro dessa tabela, dessa coluna, e os outros 2 vão entrar dentro da outra coluna. E aí, quando a gente define, ó, eu sei que então eu tenho 3 equipamentos que entram dentro dessa. Então, eu venho aqui ó, no números de aparelhos, identifiquei que são 3, e agora eu vou considerar um fator de demanda para eles de 0,7 ou de 70%. 0,7 é um número algébrico, e quando a gente passa para porcentagem, é 70. Né? A gente sabe que 100%, quando a gente passa para um número algébrico, é 1. 70% é quanto? É 0,7, né? Porcentagem é assim, ele vai diminuindo. Conseguiu entender ou não foi mais ou menos a sua pergunta? Não, agora entendi. A divisão é por 1000. Isso, divide por 1000 para transformar de watt para quilowatt. Show, entendi, não. Bem. Daí que tu consegue achar o fator de demanda, não? Pela Isso, aí você porcentagem. exatamente. Aí você vê quantos equipamentos que você tem daquela potência, e aí vem aqui, né? Ah, eu tenho 7 equipamentos de menores que 3,5, beleza. Desse aqui, ó, 7 equipamentos, eu vou considerar 0,56, que é a mesma coisa de 56%. Beleza? Então agora a gente já descobriu as potências e já descobriu os fatores de demanda para todos esses elementos, né? Lembrando que nessa norma é assim, se eu fosse numa norma da Enel, pode ser que seja de outra forma. Eu acho que no final da aula a gente vai focar justamente nesse tipo de, nesse conhecimento. No final da aula eu abro outra norma aqui e a gente avalia, tá? Só para vocês compararem o que acontece. Então até aqui tranquilo? Posso seguir? Sim? E agora a gente tem o quê? Demanda máxima das tomadas de uso geral e iluminação e demanda máxima das tomadas de uso específico. Lembrando, né? Eu fiz isso aqui para outra norma. O que eu vou fazer? Eu vou inserir mais uma aqui, ó. Então, essa aqui, ó, vai ser demanda máxima para as tomadas de uso, as tomadas maiores do que 3,5 e para menores do que 3,5, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Para descobrir a demanda máxima, eu vou multiplicar a potência, né? Que é como se todos os meus equipamentos, né? Como se todas as minhas tomadas de uso geral e todas as minhas iluminações estivessem sendo utilizadas na potência máxima, e vou multiplicar pelo fator de demanda. Então, essa potência, que teoricamente era uma potência sendo usada em 100%, agora vai diminuir um pouco. Né? E aí, quando eu mostrar o tipo de fornecimento, pode ser que faça um pouco mais de sentido para vocês. Ó. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou multiplicar a potência ativa deles pelo fator de demanda. Qual que é o fator de demanda das tomadas de uso geral e as iluminações que a gente viu? E, ó, a gente tinha visto aqui. E está escrito aqui, ó, o fator de demanda para as tomadas de uso geral e iluminação era de 100%. 100%. Só que 100% é porque eu tenho que multiplicar por... Aqui eu posso fazer até assim, ó. Se eu chegar aqui na minha planilha, vier aqui e colocar ela em porcentagem. Então. Isso, é 1, ó. Só que eu vou colocar ele em porcentagem, ó. Se eu colocar 1 aqui, ó, e essa célula for... Ele vem para... Opa, aqui já está em porcentagem. Então, tem que colocar 100. Aqui eu vou colocar 65.
e aqui eu vou colocar 70, né? Se eu não me engano. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, eu multiplico a minha soma das potências por 100%. Né? Se eu fosse multiplicar por um número algébrico, eu multiplicaria por quanto? 1. Né? Então, deu 3.940. Ué, professor, a demanda da iluminação, então, não muda? Até 10 kW não muda. Você vai ter que considerar que você vai estar utilizando 100% das tomadas e 100% das iluminações. Essa norma, ela define assim. Tem outras normas que, a partir de uma certa quantidade de pontos de iluminação e tomadas, você já considera uma porcentagem. Tá? Agora a gente vai ver. Qual que é a demanda máxima das tomadas de uso específicos maiores do que 3,5 kW? Vamos ver? A potência delas é 13.000, que é a soma da torneira com o chuveiro. Vou multiplicar por quanto? Pelo fator de demanda para equipamentos, né, maiores do que 3,5 kW. Qual que é o fator de demanda para equipamentos maiores do que 3,5? No caso, 2 equipamentos. 65. 65. Multiplico por 65. Ó, então vai dar... Ó, esse aqui já diminuiu bastante. Você viu que antes você tinha uma potência de 13.000 e agora você tem uma potência de 8.450. Então você diminuiu bastante, né? Você tinha lá uma potência muito grande que você teria que solicitar da rede, mas agora você viu que não usa isso simultaneamente, então você pode solicitar uma potência um pouco menor, porque você aplicou o fator de potência. Você está falando para a concessionária que você não usa esses equipamentos simultaneamente, né? Ou mesmo se usa, vai ter outras coisas desligadas que vão compensar, tá? E agora, para esse aqui é a mesma coisa. Qual que é a potência dos a soma das potências dos equipamentos menores do que 3,5 kW? $70. Não, a potência. 70. A potência deles. 3.240. 3.240. Isso. E a gente vai multiplicar pelo quê? Pelo fator de demanda deles. Qual que é o fator de demanda deles? 70%. 70%. Então agora ó, ficou menor. Beleza. Para que eu estou explicando isso? Pessoal, normalmente, isso aqui é o que cai em concurso e processo seletivo. Muitas das pessoas só entendem a parte de potência instalada. Potência instalada é o quê? Eu falei para vocês. Não é a soma da iluminação, da potência ativa da iluminação, com a potência ativa das tomadas de uso geral, com a potência ativa das tomadas de uso específico? Então, o que eu faço para achar a potência instalada ou carga instalada? Eu somo essa potência mais essa potência mais essa potência. Pronto. Somei essas potências. Então, supondo que eu tenha todo o meu circuito de iluminação utilizando a potência máxima, todas as minhas tomadas utilizando as potências máximas projetadas e as minhas tomadas de uso específicos com os meus equipamentos usando 100% da minha rede, eu vou ter um consumo por hora de 20.180 watts. Ou, né, se eu fosse dividir por 1.000, eu ia ter aqui 2.018 kWh consumido. Né? Então, é mais ou menos esse cálculo. E o que é essa soma das demandas, então? Então, a soma das demandas é basicamente a soma das demandas máximas. Então, eu vou somar, ó, eu vou fazer até uma formulazinha, eu vou somar todas as demandas. E aí, ao invés de ter uma potência instalada de 20.180, eu vou supor que lá na minha casa eu não vou utilizar tudo ao mesmo tempo. Eu vou utilizar, às vezes, um chuveiro, às vezes uma torneira, às vezes uma lâmpada, às vezes uma tomada, entendeu? Então, são dois fatores diferentes. Mas, professor, então para que você mostrou dois fatores diferentes? Justamente por causa disso. Na norma de vocês aí, tem uma tabela, que é essa tabela aqui, ó. Tabela de dimensionamento do ramal de ligação e entrada das instalações em 220/380 e tem outra que é para 127/220. Aí, essa aqui vale para regiões diferentes. A região de vocês é 127/220 ou 220/380? 220/380. Segunda 220. opção. Então, essa aqui, né? Então, a gente vai utilizar essa norma aqui. Essa norma, o que ela apresenta? Ela apresenta qual que é o
tipo de fornecimento que você se enquadra. E aí, dentro do tipo de fornecimento, a gente tem o método de cálculo. Você utilizou o método de potência instalada, vou até colocar aqui, ó, ou carga instalada, né, que é a mesma coisa, que é só a soma das suas potências, ou você utilizou o método da soma das demandas. Então, depende, né? Você utilizou o método de cálculo da carga instalada. Se você utilizou o método da carga instalada e a sua potência ela ficou menor do que 12 kW, então você é um consumidor monofásico. No caso pelo menos na Equatorial, em outras, na Enel, na antiga Celg aqui da região, você tinha lá a opção de monofásico, bifásico ou trifásico, né? Mas aqui na Equatorial, ele não tem bifásico. Quando você é uma rede 220, 380, eles não te oferecem um sistema bifásico. Eles só te oferecem ou você pega monofásico ou vocês pegam trifásico. Não existe bifásico na região onde a Equatorial ela trabalha, tá? Para redes 220, 380. Ué, professor, e se fosse uma região que é 127, 220 de alimentação da rede? Na rede 127, 220 já tem bifásico. Por que que tem bifásico? Normalmente a tensão de fase neutra é muito baixa. Aí o que que eles fazem? Não, vou fornecer uma tensão bifásica para você colocar num chuveiro, num ar-condicionado, para não consumir muita corrente, né? Então, para regiões onde tem 127, 220 equatorial, tem bifásico. Mas no nosso caso, a gente escolheu uma região que é 220, 380. Então, não tem bifásico. Já vai de monofásico para trifásico, tá? Então, aqui, ó, se eu utilizei o método da carga instalada, e aí eu tenho algumas classes, né? Eu tenho até 4 kW, eu tenho de 4 a 8 kW, e eu tenho de 8 a 12 kW. Qual que é a diferença desses elementos? Se você é um consumidor que tem até 4 kW, a concessionária vai colocar lá no seu padrão um disjuntor monofásico de 25 amperes. Se você é um consumidor de 4 a 8, ele vai colocar lá no seu medidor 40 amperes. Se for de 8 a 12, você vai colocar lá no seu disjuntor de 60 ou 63 monofásico. Alguém aqui já olhou? Alguém é bifásico? Alguém é trifásico? Alguém é monofásico aqui? Vamos conversar aqui, ó. Algum de vocês é monofásico? Monofásico. E qual que é o monofásico. disjuntor? E qual que é o disjuntor que tem lá no medidor? Monofásico, professor. A maioria, né? Imagina. Se eu não me engano, 40 amperes. 40, eu acho. Então vocês estão entre Tem o 4 a 8. monofásico e tem o de 40. Monofásico e 40, né? Então, você está aqui, ó, entre 4 e 8. O que que significa isso? Significa que futuramente, vamos supor que você queira instalar uma usina fotovoltaica na sua casa. Você pode, no máximo, instalar uma usina de 8 kW. Ué, professor, e se eu quiser instalar uma usina de 10, eu vou ter que trocar meu disjuntor. Porque se eu utilizar aquela primeira lei de Ohm e pegar a potência instalada ou a corrente, né? Pega a fórmula da potência, isola a corrente, faço lá potência sobre tensão, eu vou ter uma corrente máxima entre esses valores. Tá? Então, isso é que garante a proteção. Se eu vou instalar um sistema fotovoltaico que vai me gerar mais do que 8 kW por instantânea, então meu sistema já não está protegido. Então, eu tenho que entrar em outro. Às vezes, eu tenho até que trocar de tipo de alimentação, de monofásico para bifásico ou de bifásico para trifásico. Tá? Então, existe esse mundo. Tá? Então, beleza. Vamos olhar aqui. Pelo cálculo da carga instalada, eu posso ser monofásico na rede 220, 380 da Equatorial? Pela minha potência instalada ou carga instalada? O que vocês acham? Não Não, pode, né? professor. Porque é no máximo 12. Então, eu ultrapassei. Então, se eu ultrapassei minha carga instalada, automaticamente eu serei um consumidor trifásico. Beleza? Só que aí, quando eu sou um consumidor trifásico, eu já não vou mais com a carga instalada lá na concessionária para fazer o contrato, né, de fornecimento. Eu vou fazer o quê? Eu vou ter que ir com a minha demanda.
E aí, pela demanda, qual que é o disjuntor que eu vou instalar? Pela demanda agora. Ó, meu O de cálculo de 40. demanda. O de 40. Por quê? Porque quando eu aplico Porque quando eu aplico as minhas demandas, a minha potência, ela fica aqui, ó, dentro desse range. E o método de cálculo que eu utilizei para achar em qual range que eu tô é o método da demanda. Então, carga instalada, soma de todas as potências. Cálculo pela demanda, eu vou ter que pegar o fator de demanda apresentado na norma, calcular ali e achar qual que é o que eu vou me enquadrar, né? Então, pelo método da Ó, demanda. professor, Oi. esse range aí que tu falou é o que? A faixa, né? Isso, é a faixa. Beleza. Basicamente, né? Se eu fosse utilizar o método da carga instalada, quanto que deu minha potência? Não deu 20.180? Ou 20 kW? E 180, né? Seria um de 20.180 60 daí, ó. kW. E aí seriam de 60. Só que eu posso utilizar o método da carga instalada para escolher um trifásico? Segundo a norma? Não. Não, eu tenho que utilizar o método da demanda. E pelo método da demanda, eu me enquadraria no 40. Conseguiram entender por que que eu mostrei os fatores de demanda? Por que que a gente fez todos esses cálculos? Sim, tudo certo. Fechou? Então, qual que vai ser o tipo de fornecimento meu? Trifásico. Beleza, então eu vou ser um consumidor trifásico. Qual que é a tensão de alimentação? Então vai ser trifásica, né? 380. Vamos calcular qual que é a corrente, então, para ver se esses 40 aqui me atende? Então, qual que era a fórmula? Vocês lembram? Potência. Vou colocar um pouquinho para cá. Dividido por tensão. Dividido pela Po- tensão. Não, é potência é igual a... Ah, Ah, sim, tá. Você tensão já tá vezes corrente. falando... Não, então beleza. Você já falou, então, porque eu tava bugando aqui. Dividido pela tensão. Já foi cirúrgico aí na análise. Então vai ser a potência. Qual que é a minha potência? Nesse caso aqui, vai ser a minha demanda, né? Que eu vou considerar que eu não vou estar usando tudo ao mesmo tempo. Dividido por quanto? Tensão, que é 380. Então, ó, bingo. Então, na teoria, os 40 amperes me atende, correto? Isso aí. Deixa eu colocar Isso aqui. aí. Tá? Então, aqui, ó, eu vou ter uma corrente de 30, aproximadamente 39, então essa aqui de 40 me atende. Fechou? Dúvidas até aqui? Tudo certo. Vocês querem que eu já passo para esse preenchimento ou eu abro outra norma aqui para a gente fazer uma comparação? O que que vocês acham que fica mais legal? Pode ser uma ótima comparação também. Então vamos para outra norma. Aí depois na semana que vem a gente continua com essa tabela. Essa tabela também é bem tranquila. Oi, pode falar. Aqui na minha residência, o que eu lhe falei a aula passada é a GED 13 da FGE, que é a concessionária aqui. Então vamos dar uma A olhada tabela é um pouco nessa mesmo. diferente ali. GED 13, Isso, GED era essa 13. aqui? Vamos ver aqui as tabelas. Ver se a gente acha. Lá na página 103, professor. 103? Isso. 103. Ó. Aí, Então, essa aí. aqui, ó, 220, 380. Nesse caso, qual que... Aqui tem, né, bifásico, o B3 aqui. Aqui é de até 10 kW. Aqui é de 10 a 15. Aqui é de 15 a 25. E aqui, ó, é tudo carga, né? Carga instalada, ó, tudo C. Daqui para frente é demanda, tá? E é do mesmo jeito, né? Não muda muita coisa, não. Nesse caso aqui, ó, qual que seria o tipo de fornecimento se a gente tivesse aqui, ó, sobre a concessão, né, da concessionária CPFL Energia? Seríamos qual tipo de fornecimento? Dou-lhe uma. Monofásico, A3 ou A4, É A4. monofásico. Bifásico. Certeza?
Entre 10 e Bifásico 15, de 15 a 25. Entre 10 e 15, mas é o quê? É carga instalada ou demanda? vamos dar uma olhada. Deixa eu dar uma, deixa eu abrir aqui de novo, você vai lembrar, ó. É Demanda. carga, a carga instalada era 20.180. A demanda é 14. Se eu for olhar pela Perfeito. carga instalada, eu vou estar entre bifásico. Entendeu? Pela carga eu tenho entre 15 e Correto, 25. Então seria um bifásico nesse caso. Entendeu? Então, era basicamente isso, né? Essa comparação. E deixa eu ver se eu encontro aqui também os fatores de demanda, ó. Número mínimo de tomada em função da área construída. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Fatores de demanda de chuveiros, torneiras, aquecedores de água e passagem em forro e ferros elétricos. Então, aqui ele já não divide por potência, né? Ele divide por tipo de função, né? Nesse caso, ele falou que era aquecimento, os equipamentos de aquecimento de água. Então, no nosso caso, a gente tinha a torneira e o chuveiro. Então, qual que era o fator que a gente tinha que usar nesses? Fator 1. O que é o fator 1? Fator 100%. Então, se eu fosse fazer aqui, ó, fator de demanda para equipamentos, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar fator de demanda para chuveiro e torneira. E esse aqui é fator de demanda para ar condicionado. Então, para chuveiro e torneira, qual que era o fator lá que a gente viu? De 1. O que é 1? 100%. 100%. Vamos ver se tem mais. Esse aqui de cima ele fala, ó. Fatores de demanda referente à tomada e iluminação. Então também está junto. A maioria das normas vai ficar junto. Então, fator de 0 a 1, de 1 a 2 kW, de 2 a 3. Então a gente está dentro desse aqui, não é? De 3 a 4 kW. Qual que é o fator, então, que a gente vai considerar? Vai ser 59%. 59%. Então, olha lá, já vai mudando, ó. Por isso que é bom fazer no Excel, que você já tem os resultados. E para ar-condicionado, será que tem? Vamos ver aqui, ó. Fator de potência aquecedor, secador, forno, máquina, micro-ondas, fogões, ar-condicionado. Tipo janela, deixa eu ver se tem outro. Ar-condicionado tipo janela para uso comercial. Vamos usar esse primeiro aqui mesmo, ó. Aparelho de ar-condicionado tipo janela. Ele mostra por BTU, tensão e potência. Aqui ele mostra só a potência, não é o fator, né? Fator de demanda. Fator de demanda aquecedor, fator de demanda. Será que ele não tem fator de demanda para ar-condicionado, não? Você está mais acostumado aí? Será que tem aqui? Eu acho que é aquela tabela mesmo ali, professor. A mesma lá? Deixa eu ver se dá para me Essa clicar mesmo, aqui. Ixi, qual que era a página mesmo? 103? Essa aqui. Isso, 103. Ó, número mínimo, fatores de demanda referente à iluminação e tomada. Fator de demanda chuveiros, torneira, aquecedor de água de passagem ferro. Fatores de demanda aquecedor central ou de acumulação boiler. Fatores de demanda secador de roupa, forno, máquinas de lavar e forno micro-ondas. Fator de demanda para fogões. Fatores de demanda para... Aqui, ó, ar-condicionado. Estava aqui embaixo. Esse aqui, né? Quantos ar-condicionados que a gente tem? 3. Então, entra no fator de demanda de quantos por cento? Ó, fator de 100. demanda 100. E aí vai fazendo o cálculo já para mim, ó. Então, se eu tivesse nessa concessionária aqui, né, fazendo as análises dessa concessionária, qual que seria a minha potência instalada? Potência instalada não se muda, tá? Independente da região que você está trabalhando, potência instalada é a soma das suas potências dada a norma 5410. Não tem para onde você correr. Mas quando a gente vai mudando de concessionária, vai ter outros fatores. E aqui, ó, deu fator 18, a soma das demandas, né? Deu 18.564 ou 18,5, né, aproximadamente, quilowatt. E qual que seria o tipo de fornecimento para 18? É o mesmo? Vamos ver aqui. Para 18 é o mesmo. No caso,
Era, né? 18. Na verdade, era esse aqui, ó. Opa, eu tô na tabela de 127. Aqui, ó, de 15 a 25. Então, entra no mesmo, né? Entra no mesmo aqui, ó. Por quê? Porque a potência instalada não vai mudar, né? E a gente está olhando potência instalada. O que vai mudar é a soma das demandas, só que eu não estou utilizando o método da soma das demandas para definir qual que é o tipo de fornecimento. Tá? E aí ele mostra, né? Tem muita coisa aqui, ó, que ele mostra e fica até como uma observação para vocês. Ele mostra, né, a limitação, qual que é o motor, o máximo do motor. Ah, não, eu tenho uma piscina, eu quero instalar lá uma hidromassagem. Vou colocar um motor de 10 cavalos. Posso? Se for um motor, né, que é alimentado com fase neutro, não pode. Né? Por quê? Porque no máximo você pode ligar um motor monofásico de fase neutro de 5 CV. E é isso aqui, você vai pegando. Ó, eu nunca abri essa norma e é isso que eu entendi. Pode ser que eu esteja errado? Pode ser, né? Eu tenho que avaliar direitinho se tem alguma outra nota. Mas o que que significa isso? Ó, ele fala aqui, limitação de motor deve ser com relação à alimentação. Se você está limitando, você não pode alimentar. Se for um motor monofásico, você pode alimentar no máximo um motor de 5 CV. Se for bifásico, de no máximo 10 CV. Se for trifásico, você não alimenta, porque você é bifásico, né? Então aí tem todas essas características, né? Às vezes você tem uma residência que às vezes você tem um localzinho ali para trabalhar com motores trifásicos na sua residência, mas sua potência não é tão alta. Então a concessionária normalmente ela define, né, um sistema trifásico para você, porque você tem que alimentar um motor trifásico. Isso aí também acontece, tá? Para a concessionária é ótimo, né? Até porque quando você vai pagar tarifa mínima, às vezes você não consumir tanto, você vai pagar muito mais, né? Normalmente tarifa mínima, pelo menos aqui na região, é 30 para monofásico, quilowatt, né? Hora mês. 30, 60 e 90 ou 80, se eu não me engano. Ah, então aí você vai pagar mais, né? E aí depende. E aqui ele fala, né, qual que é o tipo de condutor no ramal de ligação, tá? Então, é bem tranquilo aí com relação a isso. Fala, né, qual que é o tipo de ligação. Aí tem outras informações aqui que podem ser pertinentes aí ao que vocês forem estudar também, beleza? Ah, aqui ele mostra o tamanho do eletroduto, aterramento, haste de aterramento, o tipo do padrão, o esforço que o padrão suporta, qual que é a seção circular do padrão, né? Enfim, era mais ou menos isso aí que eu queria mostrar para vocês. Vocês conseguiram entender tudo sobre fornecimento de energia, como é que é definido, como é que a gente olha, comparação aí um pouquinho sobre as normas. Ficou alguma dúvida? Tudo certo, professor. Certinho? Então Tudo hoje a certo. gente já vai finalizar por hoje. Semana que vem vamos começar a preencher isso aqui, ó. E aí é muito importante que para quem tem a oportunidade, né, de já deixar aberto aí junto comigo para ir colocando as fórmulas. Aqui tem algumas fórmulas já pré-definidas, mas quem quiser refazer essas fórmulas, é igual eu falo, né? Excel, normalmente vocês vão trabalhar aí, não, vou me tornar um eletrotécnico, vou começar a mexer com fio e montar quadro e não sei o quê. A maioria das vezes não é assim. Você vai ter que mexer com planilha, com laudo, com preenchimento de documento. Então, assim, é importante que vocês saibam o Excel, né? É até uma sugestão. Fazer algum curso, né? Às vezes você não tem tanta facilidade com Excel, fazer algum cursinho mais básico, colocar no currículo, isso aí vai agregar bastante no currículo de vocês, principalmente Excel. Beleza? Então, qualquer dúvida que surja aí durante a semana, né, nos estudos de vocês, estou à disposição, pode mandar mensagem aí no chat. E é isso, tá? Obrigado aí pela presença de todos, né? Hoje uma participação excelente aí dos alunos. E uma boa noite e até a próxima aula. Falou, turma. Obrigado aí Valeu, pela professor. Boa noite. Boa participação. noite. Obrigado. Até a próxima. Professor, mais Boa galera. noite, até mais. Boa noite, professor. Boa noite, mano. Até mais.